Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu quero conversar com vocês sobre a visita que o Lula fez aos Estados Unidos, da perspectiva do pensamento de esquerda. Tá? O Lula foi aos Estados Unidos e lá ele encontrou com o Bernie Sanders, que é um senador norte-americano, chegou até a ser cogitado em determinado momento para ser candidato a presidente da República pelo Partido Democrata, hoje é independente e está ligado ao movimento sindical norte-americano. Tá? E o Lula se encontrou com ele justamente por essa ligação dele com o movimento sindical. E por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, existe esquerda nos Estados Unidos. Existe uma esquerda muito forte nos Estados Unidos. Né? Não é uma esquerda que muitas vezes tem as mesmas influências intelectuais que a esquerda brasileira ou a europeia tem. Né? E muitas vezes aqui no Brasil chega uma bibliografia para nós que fala da esquerda americana de pequenos partidos quase insignificantes que tem nos Estados Unidos, mais ligada ao marxismo, mas nos Estados Unidos a esquerda liberal norte-americana é quem sempre impôs, né, as pautas, né, que vão levar os Estados Unidos a ser construído como a maior democracia do mundo. E é um dos lugares onde você tem uma luta intensa por direitos. Né? Inclusive, muitas pautas que, que aqui no Brasil os conservadores, né, e bolsonaristas colocam como sendo pautas marxistas, na verdade, não vêm da esquerda europeia e nem da esquerda brasileira. Eles chegam aqui através da esquerda liberal norte-americana, né, através do liberalismo norte-americano, né, que eles chegam aqui. Então, essa esquerda existe nos Estados Unidos e não reconhecer que os Estados Unidos é um país que tem um forte pensamento de esquerda, você fica naquele mesmo negacionismo de quem diz que nos Estados Unidos não tem direitos trabalhistas, quando tem também. Tá? Então, esse encontro do Lula com o Bernie Sanders, ele é ótimo, porque o PT nasce, né, a partir principalmente do contato com nasce daquele núcleo de trabalhadores ali do ABC, mas ele nasce já trazendo, né, pautas que a esquerda tradicional brasileira, né, até então não tinha. Ele traz a questão do racismo, do negro, ele traz a questão das pautas que hoje nós temos como pautas LGBT, ele traz a questão dos direitos das mulheres, ele traz questões que hoje nós temos central como ecológico, apesar de algumas dessas questões ter ido para o Partido Verde. Tá? Eles traz questões do desenvolvimento, né? Ainda que num primeiro momento essas questões estejam mais ligadas desenvolvimentistas ao PDT, que foi o maior partido de esquerda no Brasil até 1992, 1994, quando o PT suplanta o PDT como o maior partido de esquerda, e desde então o PT é o grande partido de esquerda brasileiro. E ainda que tenha vários grupos marxistas ali dentro do PT, o PT é principalmente uma esquerda social-democrata. Né? O Lula é principalmente um líder sindicalista e o PT é uma esquerda social-democrata. E eu vejo que, apesar de existir grupos dentro do PT que são mais tradicionalistas nessa volta para a esquerda e pensa numa esquerda, digamos assim, de orientação comunista, grande parte do PT é, né, uma esquerda social-democrata. Eu acho que é aí que o PT deve realmente estar, né, como grande representante da social-democracia no Brasil e, e desses programas da esquerda liberal norte-americana que o PT deve ter em contato. Então, esse encontro, uma maior aproximação do PT com a esquerda norte-americana seria muito benéfica para o próprio PT. Tá? Ter contato com essa esquerda liberal democrática norte-americana. Acho que o PT faz bem o Lula em ter se encontrado com um líder como o Bernie Sanders. Por outro lado, o Lula também fez um Twitter, né, onde ele elogia o Biden pela sua ligação com os trabalhadores. Gente, se vocês estão acompanhando as políticas do Biden, né, internas, o Biden é um dos poucos presidentes americanos dos últimos anos que fez
grandes reformas ali, investimentos para recuperar, tá, o poder de compra da classe trabalhadora norte-americana. Bom, então a gente precisa pensar realmente essa questão da esquerda norte-americana. Eu não, eu nunca tive nenhum problema de pensar, né, a esquerda norte-americana ou coisa e não ficar só naquele discurso, norte-americanos são imperialistas, são... Gente, não estou dizendo aqui, né, que a gente não deve criticar as invasões a outros países, que realmente que não exista, né, o, por parte dos Estados Unidos uma política de dominar recursos em outros lugares, sabe? Mas a gente não pode pensar os Estados Unidos apenas nessa perspectiva. Existe um forte pensamento de esquerda nos Estados Unidos que a gente viu na luta pelos direitos civis, né? Que a gente viu, houve lutas, né, dentro dos Estados Unidos para a questão do fim da, da escravidão, né? E tanto, inclusive por parte de muitas pessoas nos Estados Unidos, né, que eram contrários. E lá teve uma guerra civil, né, para que a escravidão fosse extinguida. Depois, sim, você teve as leis racistas que negavam os direitos civis para os negros, mas você também houve, né, lutas contra essas leis, tá? Contra que levaram os movimentos pelos direitos civis. É nos Estados Unidos onde você tem início de lutas e você tem pelo sufrágio universal e pela questão dos direitos das mulheres, como em outras partes do mundo lá também teve. Direitos de grupos LGBT que mais também surgiram nos Estados Unidos, tá? Também tem lá. Né? Então, há amplos movimentos de lutas de esquerda, de direitos civis nos Estados Unidos. E como que a gente pode reconhecer esse pensamento? Então, vamos lá. Quando eu entrei, eu vou dar umas sugestões de leitura para vocês aqui. Quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu tinha uma experiência prévia, né, como militante, né? Militante no sentido assim, eu participava de grêmio estudantil e a gente participava de e a gente se mobilizava, tá? Às vezes fazia passeatas, às vezes participava de eventos da União Brasileira dos Estudantes Secundários e tudo mais. E ali era quase que uma... Assim, os livros que a gente via vendidos, os panfletos, os textos, eles eram praticamente todos de influência marxistas. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu tomei contato com a filosofia norte-americana, com a filosofia americana. Na faculdade onde eu fiz o curso de filosofia, o professor Paulo Grialdelli, que hoje tem um canal no YouTube, ele não foi meu professor no curso, mas ele tinha um grupo de estudos do qual eu participei durante muito tempo. E foi por indicação do professor Paulo Grialdelli que eu comecei a ler os pensadores norte-americanos. Então, com o professor Paulo Grialdelli eu aprendi o pensamento pragmatista norte-americano, depois eu estudei com ele questões da virada linguística, no qual ele eu sempre acompanho os textos deles, né, dessa questão da virada linguística, tá? E da esquerda norte-americana. Então, nessa época, eu tive contato com dois textos principais do Richard Hort, que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Um é esse livro aqui, ó, Para Realizar a América. Esse livro tem o subtítulo de O Pensamento de Esquerda do Século XX na América. O Richard Hort é um pensador magnífico, tá? E ele tem textos sensacionais. E os textos deles de política e de filosofia em geral, talvez os textos deles assim, que vão mais na filosofia da mente sejam assim bastante mais técnicos. Tá? Você talvez tenha que ter uma experiência de leitura na filosofia da mente e das ciências cognitivas e da virada linguística na filosofia, da lógica. Mas os textos deles sobre política é tranquilo de ler, tá? É tranquilo. E ele escreve muito bem, porque os autores norte-americanos tendem a escrever muito bem. Tá? Eles tendem a ser, digamos assim, mais pragmáticos no uso da linguagem. Eu recomendo de início, se você nunca leu Richard Hort, que você procure esse livro aqui, do professor Paulo Grialdelli.
esse livro. Richard Hort, A Filosofia do Novo Mundo em Busca de Mundos Novos, da editora Voz. Ele foi publicado em 1999, então provavelmente está esgotado. Eu não sei se esse livro ainda, em questões de direitos autorais, acho que se esse livro não, se os direitos autorais já passaram para o professor Paulo Graudelli novamente, ele podia republicar isso aqui em e-book na Amazon, porque eu considero um texto que deveria ser acessível. Aqui o professor Paulo Graudelli, ele apresenta um cenário, o primeiro capítulo é um cenário de Hort para Hort. Depois ele fala sobre verdade, metáforas e estratégias redescritivas. Essa questão da redescrição, eu vou voltar uma hora, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Porque eu vou gravar depois um vídeo só sobre esse livro aqui para vocês. E tem um capítulo sobre educação como socialização e individualização. Então, é bastante interessante esse livro. Nessa época, o professor Paulo Gaudelli estava envolvido nas discussões sobre a questão da verdade, né? E aí ele coloca aqui as questões do que é verdade, né? Nesse texto, principalmente de educação como socialização, nesse terceiro capítulo. E aqui ele faz todo um apanhado do pensamento do Richard Hort, que é bastante interessante, principalmente questões sobre ironia, sobre linguagem, o significado da língua, né? Sobre o holismo de Hort, né? E a ligação do pensamento pragmatista com o pensamento continental norte-americano. Mas para cair, né, para falar especificamente, teria que gravar um vídeo só sobre o livro, mas fica aí como sugestão. E aí a gente parte para os livros do Hort. Então, esse Para Realizar a América, o pensamento de esquerda no século XX na América, como a gente tinha comentado, que tem aqui na capa os Estados Unidos. Esse livro, ele fala sobre a história dessa esquerda nos Estados Unidos. Primeiramente, você tem uma apresentação do professor Paulo Graudelli, falando que se intitula de Pragmatismo e Neopragmatismo, onde ele vai apresentar os pensadores pragmatistas, né, Dewey, né, James, aí vai falar principalmente do John Dewey, né, até chegar no Hort. Aí vai ter um capítulo 1, né, sobre o Walt Whitman e o Dewey, né, no qual o orgulho nacional, chama-se Orgulho Nacional Norte-Americano, escrito pelo Richard Hort. Aí aqui a gente já entra na parte do Richard Hort. Ele vai falar da questão dessa história de uma esquerda liberal norte-americana que vai ter uma grande influência, principalmente do educador John Dewey, né, e da democracia, e de como o Dewey aí trabalha as questões filosóficas. Aí você tem um segundo capítulo, deixa eu só achar aqui a página, que é o caso da esquerda reformista, que vai falar essa história da esquerda norte-americana, que é sobretudo uma esquerda e da esquerda reformista. E por fim, a esquerda cultural, um capítulo sobre a questão da esquerda cultural. Eu não vou aqui dar mais detalhes sobre esse livro, porque esse livro eu preciso gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo só sobre ele, tá bom? E tem esse outro livro aqui, que é um livro de entrevistas com o Richard Hort, que é Contra Chefes e Contra Oligarquias. Né? Oligarquias, desculpa. Contra Chefes e Contra as Oligarquias. É um livro também organizado pelo professor Paulo Graudelli, tem um prefácio dele chamado Hort, a Filosofia da Linguagem e a Filosofia Política Democrática. E ele tem vários capítulos, né, com essas entrevistas do Hort dividido em temáticas. Então, rumo a uma nova velha esquerda, da nova esquerda à esquerda cultural, a política da diferença, a esquerda cultural e a política contemporânea, questões internacionais, as margens da filosofia, os fundamentos do antifundacionismo, o caso Sokal, público e privado. Então,
é um livro de entrevistas, né? Perguntas e onde você pode aqui entender bem a história da esquerda também norte-americana. Então, são dois livros indispensáveis para entender aí a esquerda norte-americana, de um filósofo cuja leitura também é indispensável. E um terceiro, que eu li bem depois, né, alguns anos depois, ele é de 2000 também, mas eu acho que quando eu li ele, eu já tinha... eu acho que foi 1 ou 2 anos depois que eu terminei o curso de graduação, que é isso aqui. Pragmatismo, Filosofia da Criação e da Mudança, do Richard Hort. É um livrinho também muito interessante. Nesse livro, você tem vários textos sobre verdade, essência, mas tem um texto interessante na página 143 que chama Trotsky e as Orquídeas Selvagens. Página 143, onde o Hort vai relatar um pouquinho da história da família dele, né? E aí você tem a história de como ele chegou ao pensamento de esquerda dele, através da própria família dele, já que os pais deles eram militantes trotskistas. Então também tem esse textinho, indispensável a leitura. Bom, fica aí as dicas para entender um pouquinho sobre a esquerda norte-americana. Vou voltar no vídeo depois a comentar outros textos, outras coisas sobre a esquerda norte-americana. Peguei esses 4 agora de início, porque foram a minha apresentação à esquerda norte-americana. A minha apresentação feita lá na graduação. E aí esse pensador maravilhoso que é o Richard Hort. Então eu recomendo esses 3 livros do Hort. Todos eles têm introduções que vão ajudar vocês. 2 dessas pelo professor Paulo Gialdelli, que também tem este outro livro aqui, muito legal também, Introdução ao Pensamento do Hort. Então, eu vou voltar a falar desses livros e vou gravar um vídeo sobre cada um desses livros para a gente poder discutir aqui no canal esse pensamento de esquerda norte-americano com mais detalhes sobre um vídeo introdutório aqui, gravado aqui na lembranças que eu tenho assim dessas, mais como dica de leitura mesmo, mas eu vou gravar vídeos sobre cada um desses livros, tá bom? E esse último aqui que tem esse textinho que fala bastante, onde o Hort mistura, são ensaios, né? E o Hort mistura suas próprias reflexões sobre a sua família com ensaios filosóficos. E assim, porque assim, eu tenho no ensaio filosófico, acho que o ensaio eu considero ele o ápice da escrita filosófica. Assim, acho que nada como um ensaio para revelar a escrita do filósofo, até porque ensaios são muito gostosos de ler e filósofos como Richard Hort escrevem ensaios que são uma delícia de ler. Isso é uma outra coisa do Hort, tá? Procurem esses livros, leiam, porque a escrita dele em si é maravilhosa, né? Mesmo se você não concordar com o pensamento dele, só de ler ele você vai gostar muito, que a escrita é maravilhosa. Ele tem muita coisa traduzida no português, né? Eu vou voltar a gravar sobre o Hort porque é um dos pensadores filosóficos, se não o pensador filosófico mais influência do qual eu mais tive influência nas minhas leituras futuras filosóficas, e é um pensador maravilhoso. Okay? Então é isso, pessoal. Fica esse vídeo aqui. E a gente tem que ler mais sobre a esquerda norte-americana para não cair nessas questões de olhar os Estados Unidos apenas como um grande mal imperialista, né? E não pensar que lá existe também uma esquerda muito forte, uma esquerda que travou várias lutas que geraram melhoras, né? E que geraram e que é uma esquerda e que geraram modificações no seu próprio país e que por os Estados Unidos ser o maior país e o país mais influente do mundo, o progressismo norte-americano acaba se espalhando também, né? As pessoas só veem ou só querem ver aquilo que elas consideram o mal, né? Os tentáculos do mal se espalhando, mas o progressismo, várias lutas que muitas vezes começam nos Estados Unidos também se espalham pelo mundo, né?
através dos produtos culturais, da filosofia, da etc., dos Estados Unidos, a gente tem que compreender isso também, ok? Então não se esqueçam de dar o joinha, não se esqueçam de comentar o vídeo e não se esqueçam de compartilhar. É muito importante para o canal. Até!